Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Os irmãos se colocar de pé, vamos ler a Bíblia. Aleluia. Palavra que se encontra em Oséias capítulo 4, versículo 6. Visto que é um culto de ensino, eu acho extremamente necessário que cada crente tenha esse versículo gravado na tábua de carne do seu coração, porque a partir do momento que a gente deixa de crer e confiar nisso aqui, então a nossa vida com Deus ela perdeu o sentido. Não tem mais sentido a gente buscar um Deus e não ter amor pela sua palavra. Aleluia, Jesus. Oséias capítulo 4, versículo 6. Nos diz assim a palavra do Senhor: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Amém? Os irmãos podem fechar a Bíblia e se assentar. Glória ao teu santo nome, Jesus. A palavra fala forte comigo desde quando eu comecei a frequentar os cursos de ensino. Aliás, desde quando eu me converti, eu já comecei a entender que se nós não conhecer a palavra de Deus, nossa vida com Deus, a nossa fé, ela não tem sentido. Até porque a Bíblia diz que a fé ela só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se a gente não tem amor pela palavra do Senhor, se a gente não tem amor em ler a Bíblia, em conhecer os seus mandamentos, os seus estatutos, como é que nós podemos esperar receber de Deus alguma coisa se nós nem sequer entendemos a palavra dele? Aleluia, Jesus. O que nós vemos aqui, o Senhor dizendo que um povo estava sendo destruído, estava sendo dizimado, só por falta do conhecimento. Não precisava o povo ter armamento, não precisava o povo ter riqueza, não precisava o povo ter muita coisa, mas se ele tivesse o conhecimento, ele ia saber que no momento da prova, da adversidade, bastava dobrar o joelho e clamar o Deus dos exércitos. Aleluia, Jesus. O que nós estamos vendo hoje não é muito diferente. O nosso povo, o povo de Deus, aquele povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, está sendo destruído de novo porque falta conhecimento. Porque nós vemos hoje são muitos crentes que perderam a identidade, perderam o caráter cristão, perderam as marcas de Jesus sobre a sua vida e não tem mais. A gente olha, a gente procura verdadeiros adoradores, está começando a ficar difícil de encontrar. É muita gente fazendo comércio com a palavra do Senhor, é muita gente fazendo comércio com os louvores, com a pregação. Aleluia, Jesus, é muita gente brincando com a salvação, brincando com o Evangelho, brincando com a palavra do Senhor, se esquecendo que naquele grande dia nós iremos dar conta de tudo que a gente fez, seja bom ou seja ruim, e não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Diante dos olhos do Senhor, o dia e a noite são como a mesma coisa. Aleluia, Jesus. Então nós vemos hoje, principalmente uma nova geração, uma geração de jovens, de adolescentes, que desde quando eu me converti há 8 anos atrás, eu escuto profetas falar, eu escuto a palavra do Senhor falar, que nesses últimos dias o Senhor está pretendendo levantar uma nova geração tremenda, cheia de unção, cheia de graça, cheia de poder para colocar as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, colocar as mãos sobre os endemoniados, eles serem libertos. Essa geração é os jovens, essa geração é o povo que está dentro da igreja, que quem sabe só viu o mover do Espírito Santo na vida daqueles que estão na igreja há mais tempo. Mas o inimigo tem iludido, tem ludibriado, tem enganado muitas pessoas com essas facilidades que tem hoje pelo mundo. O acesso ao pecado, o acesso às coisas que não agradam a Deus se tornou cada vez mais fácil. E as pessoas estão deixando a palavra do Senhor de lado. A Bíblia fica lá aberta a semana inteira na estante, aberta, quem sabe, no Salmo 23, ali empoeirando, amarelando, mas ninguém lê, ninguém medita, ninguém come dessa palavra. Aleluia, Jesus. E o povo está sendo destruído só por falta do conhecimento. Conhecimento. Aqui o Senhor está culpando o sacerdote, porque o povo dependia do sacerdote para poder receber o conhecimento. Mas hoje nós vamos culpar a quem? Se a Bíblia diz que nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo, que está lá na glória. Ele quem intercede diante do Pai por todos nós. Se naquele tempo o povo lia as Escrituras e não entendia, eles procuravam o sacerdote e pediam discernimento, pediam uma explicação. Hoje nós temos o livre acesso. A Bíblia diz que o véu foi rasgado do alto a baixo. Nós podemos chegar diante da presença do Pai, dobrar o nosso joelho e orar. O Espírito Santo está ali para interceder por nós, para nos explicar, nos passar o entendimento da palavra. Aleluia, Jesus. Não é por falta só da letra. O conhecimento tem, a teologia tem, a Bíblia tem, mas está faltando intimidade com o Espírito Santo. Está faltando uma vida de oração. Está faltando ali uma vida de consagração, de santidade, de dobrar o joelho, clamar para o Senhor e dizer: meu Deus, eu não entendi essa palavra, Senhor, eu vou ler de novo e de novo até eu entender. Fala o meu coração, Jesus, eu preciso
preciso compreender o que o Senhor quer comigo nesses dias. Aleluia, Jesus. Muitas vezes, irmãos, eu já fiz oração ao Senhor dizendo: Deus, se for para mim estar ali falando uma palavra, se for para mim estar ali fazendo algo que não edifica ninguém, o Senhor pode colocar outro no meu lugar, Deus. Aleluia. Jesus dizia assim, ó: as palavras que vos tenho dito são vida. Essas palavras são vida. E se nós estivermos aqui, irmãos, trazendo palavras que não levem vida, que não edifiquem, que não vivifiquem ninguém, não adianta, irmãos. Eu sempre digo para o Senhor: o Senhor me transforma um vaso de honra na tua presença. O Senhor pode me arrebatar e me levar para a glória, porque se for para ficar na terra dando mau testemunho, eu não quero. E tem gente que parece que tem prazer em dar mau testemunho. O apóstolo Paulo já dizia: não demos nós mau testemunho, em motivo algum, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Aleluia, Jesus. Isso aqui é sério, irmãos. Se você quiser vitória, pode vir no culto de quinta-feira quantas vezes quiser, mas se não conhecer a palavra, se não tiver amor pela palavra, se não viver a palavra, se não praticar a palavra, não adianta. Aleluia, Jesus. Porque aquele que acredita, aquele que confia, aquele que conhece a palavra, ele ama, ele estende a mão, ele ajuda, ele aconselha, ele abraça, ele chora junto, se for preciso. Se tiver que rir junto, ele ri junto também. Se tiver que estender a mão e abençoar, ele estende a mão e abençoa também. O Senhor tem feito promessa na minha vida de que ia me levantar para ser um grande pregador da palavra de Deus. Assim diziam os profetas. E eu creio que Deus vai fazer algo, mas eu também não tenho intenção de ser grande, porque grande aqui é só Ele. Aleluia. E eu sempre digo para Deus: se for para o Senhor me levantar para pregar, eu quero sempre ir aonde o Espírito Santo mandar, e não aonde estiver pagando mais. E tem uma coisa: se o Senhor disser para mim, vai lá, prega, tira do teu bolso e abençoa a igreja, eu vou fazer também, porque é o Deus que merece ser glorificado e exaltado que está nesse lugar. Aleluia, Jesus. Irmãos, cada um de nós tem esse compromisso com a palavra. Possamos conhecer, entender, se alimentar desta palavra. Aleluia, para nós estar cheio do Espírito Santo, para poder compreender a palavra, nós precisamos nos esvaziar daquilo que está ocupando o lugar do Espírito Santo nesses últimos dias. Meu Deus, existe uma geração que o Senhor está de olho, esperando. Quando é que eles vão parar? Quando é que eles vão largar essas coisas? Quando é que eles vão despertar? Quando é que eles vão acordar? Eu estou louco para usar eles. Eu tenho vontade de derramar a minha graça, a minha glória, a minha unção sobre eles. Aleluia. Tem um momento, irmãos, que a gente precisa acordar, que a gente precisa se desprender das coisas que esse mundo oferece. A gente precisa se desligar. Tem um momento que a gente precisa correr para dentro do nosso quarto, como diz a palavra, fechar a porta e clamar a Deus, orar ao Senhor e pedir fortalecimento para Ele. Aleluia. Se cada um de nós tiver esse compromisso, irmãos, de orar, de buscar a presença do Senhor e ter amor pelo próximo. Sabe por que a gente se acomoda? Sabe por que a gente fica parado na fé? Porque a nossa vida já mudou um pouquinho. Quem sabe você, quando chegou na igreja, era desempregado, agora tem um bom emprego. Quem sabe estava de a pé, agora tem um bom carro. Quem sabe estava morando de aluguel, agora tem a casa própria. Aí então a gente se acomoda, a gente para de orar, para de buscar, para de ler a palavra. Porque aparentemente aos nossos olhares está tudo bem. Perto do que eu já passei, agora eu estou vivendo mil maravilhas. Mas o teu irmão, o teu parente, o teu vizinho, aquele que ainda está lá na rua pedindo uma esmola para poder sobreviver, se nós tivermos o amor, tiver a intenção de ajudar, auxiliar essas pessoas e olhar para eles com o mesmo olhar que Jesus olhava, a Bíblia diz que ele se enchia de compaixão. Se nós tivermos esse amor, se nós tivermos esse desejo, irmãos, nunca nós vamos sentir preguiça de orar, nunca nós vamos sentir preguiça de ler a palavra, nunca nós vamos sentir preguiça de profetizar e fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Porque mesmo que a nossa vida esteja mil maravilha, existe um mundo caótico aí fora, com pessoas sendo destruídas sem a salvação. E existem pessoas dentro da casa do Senhor sendo destruídas porque não conhecem a palavra do Senhor. É necessário, irmãos, que nós possamos ser profeta de Deus essa noite, nesta casa de oração, aqui no meio do povo de Deus. Eu sei que tem muito profeta aí, quem sabe não profetiza mais, porque ficaram com vergonha, começou a ser perseguido, começou a ser vítima, quem sabe de piadinha, de conversa. Mas essa igreja aqui é do Espírito Santo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quem é profeta, quem é escolhido por Deus, tem que abrir a boca e deixar o Senhor falar, seja no louvor, seja na palavra, seja na profecia. Deixa mesmo o Espírito Santo te usar, e Deus vai ser contigo nessa terra. Cuida dos dele, e ele cuida dos teus. É o que diz a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade.